A indagação de muitas pessoas que querem começar a praticar yoga ou querem uma motivação para ser constante, para ser frequente, é bastante voltada para o resultado que isso vai dar e em quanto tempo isso vai dar. Então, eu quero hoje te responder a seguinte pergunta: yoga vai te dar resultado rápido? Será? Será que você vai ter resultado rápido? O que você pode esperar rapidamente do yoga? O que você não pode? E para responder essa pergunta, eu vou antes te expor um pouco da minha opinião de alguns pontos relevantes para a gente falar sobre isso. O primeiro deles é o seguinte. Aliás, peraí, deixa eu dar uma resposta rápida para você que não tem paciência de assistir o vídeo. Você que é ansioso e não tem paciência de assistir o vídeo, eu te diria o seguinte: se você quer resultado rápido, vai para academia, não vai praticar yoga. Ponto. Essa é a resposta rápida. Agora eu vou dar minhas opiniões. Se você está muito ansioso, você deveria ficar até o final. Mas se você não está, vamos lá, vamos conversar um pouco melhor sobre isso agora. É o seguinte, o primeiro ponto é que eu sinto que hoje nós vivemos uma epidemia da facilidade. Eu acho que é um processo natural, tá? Se você for pai, se você for mãe, você vai me entender. Toda geração que vem, que nasce, que cresce, que tem filhos, o que essa geração quer? Ela quer prover para os filhos aquilo que ela não teve. Ela quer que os filhos comecem de um ponto mais à frente de onde ela começou, né? Então, vou pegar de exemplo o meu caso. Meu pai e minha mãe nasceram numa cidade minúscula de 10 mil habitantes. Os dois nasceram na zona rural da cidade, não que fosse muito grande a zona urbana, né, ou muito distante a zona rural e a urbana eram muito próximas, mas os dois nasceram na zona rural, os dois tiveram essa vida do campo, os dois tiveram algum envolvimento com o trabalho no campo, meu pai com maior intensidade, minha mãe com menos, mas os dois tiveram essa vivência na infância e casaram-se, meu pai virou bancário, saiu pegando um monte de transferência, que é natural da carreira de um bancário, e mudou de cidade para cá, para lá, para cá e para lá. Terminou em uma grande cidade, morei em grandes capitais, morei em um monte de cidade diferente, e naturalmente eles puderam dar uma condição de vida para mim e para minha irmã muito melhor do que aquela que eles tiveram. A gente não nasceu na zona rural, a gente não trabalhou na roça nenhum dia da nossa vida. Eu alguns, e eu acompanhava meu avô, achava o máximo quando eu era criança. E então, o que eles quiseram? Que nós não tivéssemos dificuldades que eles tiveram. Eles quiseram prover o estudo que eles não tiveram no passado na vida deles e assim por diante. E é natural que eu queira fazer o mesmo pelos meus filhos. E eu vejo que as gerações mais atuais, mais recentes, já são mais urbanizadas. E aí, nesse afã de dar tudo para o seu filho, dar tudo para a sua cria que você não teve, a gente chega num processo de facilitar e mastigar as coisas excessivamente. É o que eu vejo. Então eu percebo hoje em dia que nós temos uma geração de pessoas que são. Né, eu me incluo nessa, tá? Eu não estou muito longe disso. Eu fui sair da casa dos meus pais, eu já estava com 30 anos, ou muito perto disso. Por quê? Porque não vi sentido em sair. O custo de vida é alto, eu estava trabalhando, mas, pô, eu posso guardar a grana toda para mim, eu posso fazer meu pé de meia. Para que eu vou sair da casa dos meus pais agora? No passado, nas gerações passadas, isso era um absurdo. Os filhos sair logo, ia se virar, ia dar seus pulos. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem gerações aí com 30 anos de idade na casa dos pais, às vezes não trabalha, às vezes não estuda, não está fazendo nada, está só tentando encontrar o caminho na vida, etc. Então, e aí, junto a isso, nós temos também um aspecto de um grande processo de tecnologia, de internet, que traz muita facilidade para a nossa vida, traz muita comodidade para a nossa vida. Então, acaba que nós nos acostumamos à ideia das coisas serem fáceis. Então, tudo que exige de nós um pouco de esforço, nós tendemos a não querer. Claro, eu estou generalizando, tá bom? Talvez você não seja assim, mas eu estou tentando te dar como eu enxergo hoje um panorama geral das pessoas.
Nós temos uma epidemia por uma busca desenfreada pela facilidade. Esse assunto tanto me interessa que recentemente eu comecei a ler alguns livros voltados para esse processo de funcionamento da dopamina. O primeiro foi Nação Dopamina. O próximo está sendo Mentes Dispersas. Estou lendo, né, inclusive. E esses livros trouxeram muito essa ideia de que quanto mais facilidades você tem, mais dependente e viciado você é em coisas que tragam essa satisfação rápida. O celular é um exemplo muito forte disso. As coisas ali fluem muito rapidamente, o estímulo é muito intenso. E toda vez que você tem esse estímulo intenso, você tem uma alta liberação de dopamina no seu cérebro. Isso te dá satisfação, alegria, bem-estar, porém, do mesmo jeito que essa dopamina vem muito rápido, ela vai embora muito rápido também. E isso gera pessoas frustradas, isso gera pessoas que são impacientes, elas querem tudo rápido, ela quer se sentir bem agora. Passou, ela quer se sentir bem de novo. E é aí que a gente entra em processos de vício. Vício em jogos, vício em videogames, não precisa ser no celular, vício em loteria, vício em promessas de ganhar dinheiro rápido, vício em redes sociais, vício em ganhar um monte de like e por aí vai. Então nós vivemos um momento dessa epidemia. Então, se você gostaria de ter resultado rápido com yoga, a primeira coisa que eu te questiono é: para que você gostaria de ter resultado rápido? Por que isso é importante? Tá com pressa de quê? Entende? Se você é uma pessoa que está num problema muito grave emocional, tá? Quando eu digo muito grave, sei lá, uma ansiedade, uma depressão, uma questão que é realmente muito séria e muito complicada, o que eu te diria com toda sinceridade é: procura um médico, procura um psiquiatra, vai tomar um remédio. Esse tipo de coisa gera resultado rápido. E talvez você precise, tá? Tô falando com absoluta sinceridade. Tem gente que precisa e foge da coisa. Eu já vi vários alunos me procurarem porque estavam tendo crise de ansiedade e eu falava: cara, você já está se medicando? Você já está acompanhando isso com um profissional da saúde? Porque o yoga vai te ajudar sim, mas ele vai construir autoconsciência, autoconhecimento e transformação das suas rotinas e dos seus hábitos no médio e longo prazo. Não dá para esperar isso tudo para você ficar bem. Se você está tão mal assim, você precisa tomar uma decisão que te alivie rápido. E essa decisão, sim, muitas vezes vai ser tomar um remédio. Faz parte do processo. Uma vez que a gente fala sobre isso, tem um segundo ponto. Vamos agora voltar nossa atenção para o yoga. E quando nós falamos em yoga, existem resultados rápidos? Existem, isso é inegável, tá? Eu falo pela minha experiência de que coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, mais bizarras assim, bizarras no bom sentido, foi muito rápido. Uma aluna que chegou na escola, quando eu trabalhava presencialmente, numa escola de yoga, ela chegou para mim e falou o seguinte: eu tô vindo praticar yoga porque eu sou muito ansiosa, porque eu sou muito agitada, porque, enfim, eu preciso de uma coisa para me acalmar, eu não tô dormindo bem e isso tá acabando com a minha rotina, com o meu dia a dia. Tipo, cara, você não dorme, você não funciona. E essa aluna foi e se matriculou na escola. E numa realidade de uma escola presencial de yoga, o que acontece? Você tem turmas, né? Tu vai praticar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, algo nesse sentido. Geralmente essa é a frequência que se tem numa escola. E essa aluna se matriculou, começou a fazer as práticas ali de iniciantes, e ela fez 1 semana de aula. Literalmente, 2 aulas. Foi, sei lá, provavelmente numa terça e numa quinta, algo assim, ou quarta e sexta, sei lá, não me recordo. Mas ela foi 2 dias na aula. Na segunda semana, ela chegou para mim e falou: André, eu tô dormindo muito melhor. Cara, isso aqui é bom demais. Já mudou infinitamente a qualidade do meu descanso. Eu já tive uma semana muito melhor do que eu estava tendo. A gente tá falando... Eu não tô nem falando de uma semana de yoga, né? Eu tô falando de uma pessoa que fez 2 aulas. 2 aulas de 50 minutos, talvez, 1 hora. A aula tinha 1 hora, mas sempre tem um bate-papo inicial, antes da gente começar a prática. Então, assim, ela fez uma aula ali de 45 minutos, 50 minutos no máximo, 2 vezes, e já teve esse nível de resultado. Então, o yoga vai dar resultado rápido? Sim, ele vai dar um resultado rápido.
ele vai trazer um processo mental acelerado. É verdade. Só que isso é muito diferente de você resolver o problema. Geralmente, como que eu gosto de fazer você entender isso? Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que está pesando 150 quilos. Não é de músculo não, tá? A pessoa está muito acima do peso, está muito gordo, tá? E essa pessoa com 150 quilos tem péssimos hábitos alimentares, tem péssimos hábitos de sono, e ela decide que ela vai dar um jeito na vida dela. Resolução de ano novo. E aí ela pega e decide assim, pô, para eu melhorar minha vida, para eu mudar minha alimentação, eu vou começar pequenos passos. E eu vou largar o refrigerante, vou parar de tomar refrigerante. Imagina que essa pessoa, absurdamente acima do peso, ela toma Coca-Cola no café da manhã, tá? E aí ela vai e decide largar o refrigerante. E essa pessoa larga o refrigerante, em uma semana, ela perdeu 5 quilos. Fala, caraca, perdi 5 quilos só porque eu larguei refrigerante. Aí na semana seguinte ela começa a fazer 20 minutos de caminhada por dia. E aí, em mais uma semana, ela elimina mais 5 quilos. Falando, nossa, impressionante. Esse negócio vai ser moleza. Vai ser muito rápido mudar de vida. Acontece que, quando as coisas estão muito difíceis, quando você está num patamar muito ruim, nesse caso eu estou falando de peso para te dar uma visão mais clara da coisa, mas você é uma pessoa extremamente ansiosa, você faz uma aula de yoga, você aprende a respirar, você aprende a desacelerar, você aprende a concentrar, você aprende a encontrar o silêncio que existe dentro de você, e em uma aula você, nossa, você descobre que existe paz interior para além da rede social. Você se sente muito bem. Agora vamos voltar de novo lá no cara que perdeu 10 quilos em 2 semanas. As próximas ações que ele começa a tomar, elas vão dando cada vez menos resultados. Elas vão sendo cada vez menos eficientes. A questão é, ele fazia tanta coisa errada que qualquer pequena mudança gera um grande resultado. Depois de um ano, vamos supor que esse cara que estava com 150 quilos, ele baixou o peso dele para 90, tá? Perdeu 40 quilos em um ano. Durante o segundo ano inteiro, talvez ele tenha que fazer um monte de ajuste, um monte de dieta, um monte de exercício, um monte de organização na rotina, para em mais um ano, de 90, o cara vem para 80 quilos. Pô, mas eu me esforcei muito mais agora, o resultado foi muito menor. É porque quando você vai muito mal, qualquer ajuste faz uma grande diferença. Mas quando você começa a melhorar as coisas na sua vida, as ações que você tem, elas vão sendo cada vez menos eficientes. O resultado está acontecendo, mas vai ser mais lento. Com yoga é a mesma coisa. Se você está com o emocional muito bagunçado, eu sou da visão de que yoga é 80% mental, tá bom? Então, nem tô falando aqui de se emagrecer praticando yoga. Vai acontecer? Talvez, depende, varia muito de caso para caso, de tipo de yoga para tipo de yoga. Mas eu vejo que a primeira transformação que vai acontecer, ela é interna, ela é na sua mente, ela é nas suas emoções. Esse é o resultado que você vê mais rápido. Alívio de dores também, dores físicas, tensões, essas dores que têm uma natureza emocional, que tem uma natureza em encurtamento muscular, isso também tem um resultado muito rápido. Mas você fez 2 aulas, você teve muito resultado. Se você parar, em uma semana você volta a ter as mesmas coisas que você tinha antes. Então a coisa não se sustenta, entende? Você precisa, é necessário para você trazer o resultado do yoga para sua vida, é necessário uma dedicação, uma disciplina e uma constância que vão para o longo prazo. Você não vai conseguir um baita resultado em pouco tempo sem você manter constância e disciplina. É o que é a vida, é assim. Entendendo que o yoga tem esse potencial para te trazer resultados no curto prazo, vamos tentar entender agora qual que é a sua jornada de longo prazo com o yoga. Então vamos lá. Eu comecei a praticar yoga em 2010. E até 2019, durante 9 anos, eu fui a pessoa que praticou yoga estritamente buscando o físico. Eu fazia como se fosse ginástica. Eu só queria fazer acrobacias corporais cada vez mais difíceis, até chegar ao ponto de levitar. Era mais ou menos isso.
Depois de muito estudo, depois de muita prática, depois de muitos cursos diferentes que eu fiz, minha formação profissional, eu comecei a enxergar que, no fundo, aquilo tudo era muito pouco dentro da dimensão do yoga. E aí, eu comecei a me dedicar ao yoga com uma maior profundidade. E quando isso aconteceu, quando eu fiz essa transição, eu descobri que eu ia ter que praticar muito, mas muito pranayama, técnicas respiratórias, tá? Então, assim, vou abrir uma aspas aqui. Eu já vi um monte de gente falando de praticar yoga e fala assim, porque você aprende a respirar. E aí eu vejo muitas pessoas aprendendo a respirar, colocando uma respiração consciente enquanto está fazendo um monte de postura mirabolante. Isso não é pranayama, tá bom? Isso é simplesmente uma respiração consciente. O asana é importante para o yoga, mas treinar pranayama, treinar técnica respiratória é outra coisa. Para você ter, eu vou te dar, eu estou pegando o pranayama de exemplo para você entender que o yoga tem um processo de longo prazo. Então vamos lá, vamos pegar o pranayama de exemplo para eu demonstrar isso para você de um jeito mais prático e mais simples de você entender. Quando você começa a fazer pranayama, vamos supor, você começou a treinar hoje ritmo respiratório. E aí eu estou inspirando, contando 3 segundos, segurando com o pulmão cheio durante 12 e soltando ar em 6. Pronto, você começou a treinar ritmo respiratório. Esse é o ritmo 1-4-2. Inspira em 3, segura 12, solta 6. Você começa a treinar isso um dia e você faz 5 minutos. E você se sente bem, é legal. Na semana seguinte, você aumenta isso para 10 minutos. Começa a bater uma ansiedadezinha enquanto você treina. Parece que o tempo não passa. Na semana seguinte, ao invés de fazer 3, 12, 6, você aumenta o seu ritmo. Você começa a inspirar em 4 segundos, segurar com ar 16 e soltar o ar em 8. Começa a ficar mais difícil. Na outra semana, você aumenta isso para 15 minutos. Na outra semana, você aumenta para 20. Na outra semana, você aumenta o ritmo para 5, 20, 10, ao invés dos 4, 16, 8. E assim, semana a semana, você vai fazendo um pequeno progresso nesse processo. E olha só que curioso. Quando você faz esse treino de ritmo respiratório, o que acontece? Você começa a aumentar a oxigenação no seu cérebro. Então você começa a fazer respiração. Por quê? Porque você está hiperventilando, tá? Em geral, a gente respira de forma muito curta. E a oxigenação sanguínea é muito baixa. Quando você começa a treinar o ritmo respiratório, respirar várias vezes por minuto com consciência e profundidade, você começa a aumentar a circulação sanguínea no seu cérebro. Você começa a ativar regiões do cérebro que não estavam ativadas. Ou melhor, peraí, desculpa, eu falei o contrário. Quando você faz isso, esse processo de hiperventilação, você começa a diminuir o fluxo de sangue no seu cérebro. E essa redução do fluxo não é uma redução prejudicial, tá? Mas é uma redução que começa a diminuir a sua atividade cerebral. Isso está muito associado com o efeito parasimpático do pranayama, da técnica respiratória. E quando isso acontece, o que você tem? Uma redução drástica do seu nível de estresse, da sua ansiedade, uma redução drástica do seu nível de agitação mental, uma desaceleração dos seus pensamentos, e tudo isso é muito poderoso. E maravilha, você começou a treinar isso, a coisa começou a ficar interessante. Você fala, caraca, esse negócio é bacana, esse negócio é legal, tô me sentindo muito bem. Acontece que você está evoluindo devagarzinho, ritmo, segundo por segundo. Se você fizer o progresso certinho para pranayama, depois de um ano de prática de pranayama diária certinho, evoluindo semana a semana, com constância, depois de um ano você possivelmente estará conseguindo fazer o ritmo 10, 40, 20. O que isso significa? Depois de um ano você vai estar inspirando em 10 segundos, segurando com os pulmões cheios durante 40 e soltando o ar em 20. É plenamente possível, tá? Se você chegar neste ponto, ou melhor, quando você chegar nesse ponto, o processo se inverte. Como você está segurando os pulmões cheios por muito tempo, você está fazendo, a sua capacidade pulmonar está muito ampliada, com o seu corpo em repouso, você começa
ao invés de gerar hiperventilação, você começa a gerar hipoventilação. Então você diminui a circulação sanguínea no seu cérebro. E ao fazer isso, você começa a... Tô trocando de novo. Ao invés de gerar hipo, você passa a gerar hiper, tá? O ritmo mais alto gera hiperventilação. O ritmo mais baixo gera hipoventilação. A hipoventilação diminui a atividade cerebral. Quando você passa para esse patamar de fazer os ritmos com mais de 10 segundos, você vai aumentar o fluxo de sangue no seu cérebro. E ao fazer isso, você começa a ativar áreas do seu cérebro que antes estavam adormecidas. Você começa a aumentar a atividade de certas regiões cerebrais, você começa a acessar informações do seu subconsciente e você começa um processo acelerado de mergulho no seu próprio inconsciente e percepção dos seus condicionamentos, dos seus traumas, etc. Esse efeito é muito próximo do efeito de uma meditação. Mas veja, para chegar nesse ponto, você ficou 1 ano treinando respiração, diminuindo muito o seu nível de ansiedade, o seu nível de estresse. E esse processo foi importante para te preparar para esse mergulho mais profundo no autoconhecimento. Por isso que, na minha opinião, você está preparado para treinar meditação com conforto depois que você já está com um treino de pranayama fazendo ritmos muito altos, acima dos 10 segundos. Sacou? Espero não estar sendo muito técnico. Se ficar confuso, pode falar nos seus comentários aí que eu respondo as suas dúvidas, tá bom? Então, perceba, eu acabei de descrever aqui um processo de 1 ano, com disciplina, com constância, para você começar a treinar uma meditação com profundidade, com intensidade e começar um processo mais profundo de autoconhecimento. Antes disso, você meio que estava só apagando fogo, entendeu? Você estava só baixando a bola, assim, regulando as emoções, regulando a imunidade, regulando o seu sistema nervoso, para você ficar pronto e apto para ir mais fundo no processo. Você entende que, beleza, você gerenciou a ansiedade lá atrás, mas os efeitos profundos do yoga, eles vão demorar 1 ano para você começar a pleitear isso, percebe? Então, não tem como você pensar no resultado do yoga no curto prazo. A menos que, não, eu quero fazer yoga só para aliviar aqui minha ansiedade. Tá, vai aliviar em 1 semana. Mas se você parar de fazer, vai voltar. Não tem solução mágica, entende? Para você ter esse estado emocional favorável, regulado ao longo da sua vida, você vai ter que abraçar o yoga com os 2 braços, assim, você vai ter que colocar ele na sua rotina, na sua vida. É por isso que eu não acredito no yoga mágico de 20 minutos por dia, sabe? Com 20 minutos por dia você vai ter resultado. Vai ter esses resultados iniciais. Mas se você não sair disso, você não vai conseguir ir adiante. Com os meus alunos da comunidade Sato, que é a minha escola de yoga online, lá eu te ensino a praticar, eu te oriento a fazer práticas de 20 minutos com um único objetivo, criar disciplina. Aí realmente tem que ser rápido, tem que ser breve. Depois que você criou a disciplina, aí a gente começa a praticar mais sério. Aí a gente vai para 30 minutos, 40 minutos, até chegar em 1 hora de prática. E uma vez bem dominado o seu corpo, a sua estabilidade, a sua respiração mais consciente durante as posições físicas, os asanas, depois que isso fica muito redondo, a gente pode pegar e avançar nessas outras técnicas mais sutis. Então é um processo de longo prazo. Inclusive, se você quiser conhecer a comunidade Sato, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Que você colhe efeitos do yoga rapidamente, é verdade, mas a transformação que ele gera em você, ela só vai acontecer no longo prazo. E esse longo prazo, eu te digo mais, ele não é linear, você não vai começar a praticar hoje e as coisas só vão melhorar na sua vida. É assim, ó, é cheio de altos e baixos, como tudo na vida, né? A diferença é que no meio desses altos e baixos, você vai vendo uma tendência de melhora do seu físico, da sua mente, das suas emoções, do seu autoconhecimento e por aí vai. Então é um turbilhão com uma tendência crescente e não decrescente. Então você vai estar melhor, mas você não vai estar livre das turbulências da vida. Isso faz parte da nossa existência. Então, respondendo à grande questão, se o yoga vai te dar resultado rápido, ele vai te dar efeitos colaterais muito rápido, efeitos colaterais positivos nas suas emoções, na sua ansiedade, no seu estresse, nas suas dores e tensões físicas. Mas se você é uma pessoa
que está interessada de verdade em mergulhar fundo nesse universo e gerar uma transformação verdadeira em você, na sua forma de ser, se tornar um ser humano melhor, desenvolver autoconhecimento sem medo, assim, se descobrir de verdade e tentar mudar a sua personalidade para ser uma pessoa melhor, esse processo ele é impossível no curto prazo. Você vai precisar dedicar com consistência, com disciplina, ao longo de anos. É uma opinião bem pouco comercial, né? Falar para você praticar yoga, sendo que você vai ter que dedicar 1 hora por dia, todo dia, ao longo de anos. Talvez mais de 1 hora. É verdade. Não é nem um pouco comercial, mas é verdade. Eu acho que eu tenho que ser sincero com você. E aí você vai descobrir se essa jornada é para você ou não. Nada de errado se você quiser praticar só 20 minutos de yoga por dia. Mas faça isso com a consciência de que você vai estar, digamos, na superfície. Você vai estar colhendo aqueles efeitos gostosinhos ali de bem-estar, qualidade de vida, um pouco menos de ansiedade. Mas você não vai estar explorando o máximo do yoga. Espero que tenha respondido a questão, que tenha clareado aí as coisas para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até lá!